Dando início então a mais um nosso telescópio aqui, perdão, o áudio aqui do nosso vídeo estava ligado aqui, mas já abaixei para entrar, para acompanhar aquilo que você escreve aqui pra gente. Então eu já convido você, já desde o início desse programa, a mandar o seu recado no facebook.com/TV Itapê, que eu vou acompanhando aqui, sem o áudio para não atrapalhar aqui nossa entrada ao vivo, mas nós já vamos então agora para o nosso quadro Contraponto. Você que acompanha o telescópio sabe que nesse tempo de pandemia, devido às formas novas aqui que nós estamos realizando nossas entrevistas, nós estamos tendo participantes aqui para responder algumas perguntas através de videochamada num sistema diferente, né? Que é um sistema de contraponto, onde cada um tem um tempo para responder as perguntas. Nós fizemos algumas alterações agora aqui no contraponto, vamos testar, né, esse novo formato agora, onde continua assim os 3 minutos aí para que cada um possa falar, só que ele vai poder escolher quanto tempo ele vai ter, né, para, vamos dizer assim, utilizar desses minutos para responder essa pergunta. Então vão ser 3 minutos totais, mas ele pode falar durante 1 minuto, 2 minutos, pausar esse tempo, ir para o próximo participante, depois tem o direito ainda de utilizar esse tempo caso ele goste de usar. Então, porque nós vemos que muitas vezes algumas respostas elas são respondidas em tempo pequeno, né? Então não tem essa necessidade tanto de se ter os 3 minutos extensos e muitas vezes depois surge uma dúvida e a pessoa não tem o tempo daí para responder. Então nós vamos tentar dessa forma, espero que você goste, então vai dando também a sua opinião aí com a gente. Hoje aqui para falar no telescópio, nesse quadro Contraponto, nós recebemos o Dr. Gustavo Gurgel, advogado aqui de Itapetininga. Gustavo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao telescópio. É um prazer para mim estar aqui. Vamos lá. Muito bem, também recebemos aqui o Thomas Oz, ele que é analista de sistemas aqui de Itapetininga. Thomas, boa tarde, seja muito bem-vindo ao telescópio. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Gurgel. Boa tarde, pessoal. Tá bom? Então vamos lá, então, só lembrando, acho que o pessoal já explicou para vocês, mas assim que vocês quiserem, vai ser uma pergunta por rodada, tá bom? E daí nesta rodada vocês têm os 3 minutos, mas você pode, às vezes, com 1 minuto já parar a primeira resposta, passa pro próximo, tudo, até esgotando os 3 minutos, tá bom? Então, assim que vocês quiserem, pausou, vocês param de falar, a gente vai parar aqui o cronômetro, já passa para outra pessoa e depois tem o direito de utilizar esse tempo depois nessa resposta. Então vamos lá, aqui com o contraponto, com a nossa primeira pergunta aqui. Eu gostaria de perguntar para vocês, né, como vocês acreditam que vai ser a repercussão política, a repercussão também, vamos dizer assim, no espírito da população, nesse combate da população nesse momento, que tudo ficou muito político, né, mas a questão do vídeo da reunião ministerial que foi aí solto pelo STF, né, onde teve essa publicação, vários trechos deles estão disponíveis aí para mídia, muitas pessoas acompanharam, e ali existem, vamos dizer assim, opiniões bastante fortes do presidente e do seu corpo ministerial. A ver de vocês, primeiro começando aqui com o Gurgel, então, com o Gustavo Gurgel, advogado. Isso vai fortalecer ainda mais a imagem do presidente ou isso é justamente como alegava o Sérgio Moro, vamos dizer assim, provas para que ele possa ser deposto, pode ser tirado do poder? Como você acredita, Gustavo? Bom, Guto, e o pessoal da TV aí, queria mandar um abraço também, um beijo muito grande para as minhas filhas que estão assistindo o programa lá da Itália, nessa saída um pouco da pandemia aí. Filhas, papai ama muito vocês. Vamos lá. A reunião ministerial realmente parece uma pornô chanchada da década de 80, né, cara? Tem mais palavrão, mais boca suja daqueles caras do que realmente um projeto para o país, né? Eu não vi ninguém falar de combater o Covid, reduzir mortes, ajudar pequenas empresas, contribuir aí com auxílio, se vai prorrogar auxílio, não vai prorrogar auxílio. Eu só vi uma porno chanchada, um negócio realmente muito deprimente para um país como o nosso, que já foi a 8ª economia do mundo, que precisa de um quadro qualificado, de gente boa, de gente preparada. E nós vimos ali o Ricardo Salles, aquele péssimo ministro do Meio Ambiente, querendo aprovar medidas de degradação, para degradar a Amazônia, reduzir ali as normas, né? Aproveitando-se do Covid. Olha que canalha, isso é coisa de canalha, cara. Aproveitando que a mídia está preocupada com o Covid, ele quer acabar com a Amazônia, porque ele tem interesse e já foi condenado em São Paulo por causa disso. A Damares completamente perdida nas pautas morais dela, né? O Guedes querendo vender o Banco do Brasil. O Bolsonaro mais preocupado com os filhos dele, as investigações dos filhos dele,
e bravinho, porque não consegue ter acesso a essas informações, falando um monte de palavrão, um cara completamente desbocado, que não tem respeito nenhum pela liturgia do cargo de presidente da República, que deve ser respeitado, né? E, por outro lado, ali, o ministro o ministro do Turismo querendo aprovar cassino no Brasil, é realmente uma reunião completamente deprimente. Do ponto de vista de fortalecer, eu vi aí pessoas que gostam do Bolsonaro falando que ele está sendo reeleito, que aquela reunião ministerial o reelege. Eu falo, meu Deus, o nosso PIB vai chegar a -7 esse ano. O dólar está quase R$6. Não, passou de R$6, né? 6,40 o dólar comercial. A nossa desindustrialização é a maior dos últimos 25 anos, ou dos últimos 30 anos. O ministro da Saúde aprova um relatório de venda de remédio que não tem base científica, não tem assinatura de nenhum especialista no mundo. E ele vai ser reeleito, na visão dos bolsonaristas, porque ele falou dezenas de palavrões e ataques à imprensa e às pessoas. Então, realmente, nós estamos num barco à deriva. Fim do tempo, passando agora para o Thomas. Thomas, a seu ver, Thomas, essa reunião ministerial, tudo aquilo que isso envolve, né? Lembrando que ela não foi, vamos dizer assim, ela foi divulgada pela Justiça, né? Pelo STF, pelo Supremo, né? Porque acreditou ali se ter, sim, algumas questões inerentes a uma investigação ao presidente, uma interferência do presidente. A seu ver, Thomas, o que essa reunião, o que esse vídeo ele vai realizar politicamente, né? Vai fortalecer o Bolsonaro, como algumas pessoas, até o Gustavo citou, né? Muitas pessoas têm falado que vai fortalecer, que vai reeleger, ou é, de certa forma, mesmo a bala de prata e que vai derrubar o governo? Olha, Guto, esse vídeo foi muito interessante porque ele apresentou a verdadeira postura do Bolsonaro em relação aos valores e tudo aquilo que nós, conservadores brasileiros, tanto temiam. Ele está ali posicionando para mostrar isso aí. Ele mostrou de uma forma bem pesada, que realmente esse é o caráter do Bolsonaro, é um cara rígido para a postura do que está acontecendo no Brasil. Sabemos que nós temos uma infiltração ou uma decadência nas instituições legislativa e judiciária. Então ele apresenta isso, mostrando essa atitude dele. Nós podemos ver também ele mostrando em relação aos ministros. O nosso comentarista, com maior respeito, ele falou que o regime do governo Bolsonaro não tem uma postura, está perdida, mas é a única postura que em menos de um ano conseguiu economizar 30 bilhões de reais. Antes nós tínhamos só déficit. Se não tivesse essa pandemia, nós estaríamos hoje com uma outra estrutura política, de regime político que nós estamos tendo hoje. Nós estamos também vendo a parte de investimentos na área da saúde. Nenhum outro país do mundo teve que o nosso Brasil está fazendo na área da saúde para ajudar esse Covid, né? Na parte de palavrões que ele tanto fala, que a Globo apresentou muitas vezes, bem, se fosse desse jeito, acho que deveria ter impeachmentado o nosso senhorzinho Lula na parte da urina, né? Só para ressaltar, né? É muito fácil criticar uma pessoa que está com maior pressão e fora de uma postura correta de uma pessoa bêbada em relações públicas. Em relação à estrutura nossa, o trabalho dela é fantástico. Ela vem restaurando em todos os estados meninas e meninos com lesões de abusos sexuais, estruturas, tirando aquela pseudo-pensamento que quem tem valores é aquele que é corrupto, né? Ele está tirando, em que sentido? Nas pessoas que fazem ladrões, né? Hoje o ladrão tem todos os direitos e a pessoa que é vitimada, né, que realmente é vítima, ela não tem direitos. Então ela tem esse trabalho muito bem feito, está organizando muito bem feito. Em relação ao meio ambiente, o nosso ministro vem fazendo um trabalho excepcional junto com os ruralistas, de uma forma que possa ter um equilíbrio entre o que é
deve ser preservado, realmente nós temos que ter essa preservação e, ao mesmo tempo, ter uma economia, porque numa sociedade não tem como... Opa, desculpa. Só um minutinho, você pode completar. A próxima pergunta inicia por você. Cada rodada inicia por um dos participantes aqui, tá bom? Mas passando já para a próxima rodada, se você quiser, você pode complementar dentro do tempo dela. Lembrando que você não precisa usar todo o tempo, tá? Você pode ir até um pedaço, depois passar para o outro participante, depois ter esse tempo de novo, caso você queira, né, completar o pensamento. Mas passando então para a segunda pergunta aqui, então, Thomas, começando por você. Além da questão econômica, né, uma outra bandeira que os apoiadores do governo Bolsonaro têm levantado, que tem levantado como um dos motivos para não se seguir o isolamento nesse tempo de pandemia, seria a defesa das liberdades individuais, né? Muitos têm falado até, vamos dizer assim, até no vídeo mesmo ele coloca lá, né, como um prefeito que baixa um decreto, instala uma ditadura dentro daquilo, como é fácil instaurar uma ditadura, ou seja, isso foi uma pauta muito recorrente durante esse vídeo. A seu ver, isso é uma retórica para justificar, vamos dizer assim, atos do governo, para dar mais força para o Bolsonaro, ou realmente as liberdades individuais estão sendo atacadas no Brasil nesse momento de pandemia? Thomas, por favor. É uma pergunta muito importante. Isso já vem sendo atacado há muito tempo. O que o Bolsonaro fez foi uma expressão de toda a população em vídeos, na internet, em todos os lugares. Sabe, essa parte da retórica da liberdade não está tão intrínseco mais na nossa sociedade. Falo que o Brasil é um país econômico e tal, mas na parte cultural nós hoje sofremos uma pressão muito grande do pensamento socialista, que o Estado deve simplesmente gerir toda a sociedade e todas as posturas, né? É ele que é o grande paizão. E em um país realmente liberal, conservador, ou simplesmente liberal, como os Estados Unidos, quem deve ter essa responsabilidade do indivíduo cabe somente ao indivíduo, não ao Estado. O Estado deve simplesmente tratar o indivíduo como senhor da sua autoridade. Então, Bolsonaro traz essa retórica, essa narrativa de muita importância para a sociedade, que cada cidadão deve ser responsável por aquilo que ele conduz, né? Se a Covid é um vírus evidentemente pesado, né, a sociedade está assustada, nós, como brasileiros, como cidadãos conscientes, nós temos que se prevenir. Álcool gel, máscara, eu estou aqui de máscaras, acabei de sair do trabalho, tudo. Temos que ter essa prevenção, mas tem que ser um negócio racional, individual, não de uma forma de um Estado poderoso prendendo indivíduos meramente por vontade própria de um prefeito, governadores. Tem que fazer o respeito do indivíduo, né? Acredito que essa é a nossa maior postura e mais importante para a nossa sociedade. Mais do que a vida, é a liberdade. Isso é uma falada, é uma apresentação de São Tomás de Aquino de muitos anos atrás. O ser humano necessita dessa liberdade e responsabilidade. Sem isso, nós não temos uma democracia, um Estado de Direito. Acredito que vai deixar esse tempo, então, pode parar o cronômetro. Gustavo Gurgel, falando justamente a respeito disso, né, dessa outra bandeira. Primeiro que a primeira bandeira sempre foi a questão econômica, parecia que era uma briga entre a questão econômica e a questão da saúde, né, de salvar vidas. Agora se fala muito mais, e até, vamos dizer assim, nessa fala do presidente fica isso bem claro, que seria também uma defesa das liberdades individuais. A seu ver, isso é só retórica, para não se seguir as orientações, para se fazer um desgoverno, ou isso está se acontecendo no Brasil um ataque às liberdades individuais através de governos imperfeitos? Por favor, Gustavo. Não, na verdade é muito curioso, né? Porque o Thomas falou que está havendo um ataque às liberdades individuais e o ministro Weintraub falou na reunião que por ele prendia-se os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem maior violação a uma república e os seus poderes autônomos do que querer prender o ministro do Supremo só porque ele contraria, em tese, dentro dessa cabeça alucinada, né, dessas pessoas, os interesses do Bolsonaro. Aí nós estamos preocupados com o prefeito lá de Araraquara, que trabalhava muito bem, o prefeito, que tinha que obrigar realmente o isolamento social. Como não está sendo feito aqui em Itapetininga, em uma semana aumentou praticamente 100% dos casos, uma irresponsabilidade de um presidente que é tido pelo mundo
como o cara que mais trabalha mal a pauta do Covid-19. E mesmo ele lambendo as bolas do Trump, que ele é um vassalo do Trump, o Trump acabou de fechar as fronteiras de voos vindo do Brasil. Brasileiro não pode mais entrar nos Estados Unidos por causa da má gestão do Covid-19. Então, liberdades, né? Eu gosto dessa palavra. Não, vamos criar um país livre. Livre desde que seja parceiro meu, dentro da minha ideologia. Se for contra a minha ideologia, eu prendo até ministro do Supremo. Isso é uma incoerência absurda. Isso na verdade, que querer a imposição de uma ditadura do pensamento único, que aconteceu na Itália, no fascismo italiano, que aconteceu com Hitler, a perseguição de opositores, só porque pensa diferente. O Thomas quer dividir o mundo entre os liberais e os socialistas, como se os socialistas comessem criancinhas. Nós estamos na luta contra o socialismo do Brasil desde 1930, praticamente, a gente fala, vamos livrar o Brasil do comunismo. Então, isso virou uma muleta, né? Vamos tirar o Brasil do comunismo, uma muleta que nunca foi uma realidade. O PT, que todas as crises ao PT, enriqueceu o Itaú de uma forma absurda, o Bradesco de uma forma absurda. Como nós não podemos falar que o PT estava querendo transformar o Brasil no comunismo, deixando os bancos, que é o maior exemplo da ditadura não, o maior exemplo da economia liberal, são os bancos, que ficaram mais ricos ainda com o governo do PT. Então, na verdade, isso serve para criar uma pleia de gente que quer impor o pensamento único, mas não é uma verdade. Não é uma verdade. Então, o Bolsonaro presta um desserviço no Covid. Tempo, Gustavo. Muito bem. E, Thomas, você tem 54 segundos. Gostaria, a respeito desse tema, ainda completar alguma coisa? Quero sim. É o seguinte, em relação ao socialismo, Lula trabalha em cima de um socialismo, na verdade, fascista. Vocês é que não conseguem estudar sobre o que é o fascismo. O fascismo, ele tem como pressuposto um grande Estado poderoso, onde enriquece os grandes empresários. Então, nós podemos apresentar isso. Os liberais já não têm essa postura, porque nós não queremos um Estado forte e pesado. Nós queremos uma força pesada em cima dos trabalhadores, ou melhor, a sociedade. Nós acreditamos que a sociedade ela é a autora de um país, não o Estado. Então a gente viu que o armamento, a liberdade do armamento é a parte mais importante para que, se o Estado, o grande chamado Leviatã, segundo Tomás, é ele que nós temos que se proteger contra esse Leviatã, esse grande Estado, que é o indivíduo. Muito bem, fim do tempo. Thomas, nós vamos iniciar agora com o Gustavo, a terceira rodada aqui de perguntas aqui do Contraponto, mas agradeço a todos que estão mandando seu recado aqui pra gente. Adelaide Franco mandando boa tarde, também colocando aqui, concordo com você, nosso presidente está cansado de ataques, ele é um cidadão brasileiro, militar e a educação é bruta. Também a Maria Júlia Riquetti colocando parabéns pela coragem de expor itapetinganos com um senso realista sobre a política. O José Benedito Meira coloca que os palavrões foram a parte mais saudável daquela ópera bufa. Bolsonaro envergonha o país e em todo o mundo. Não tem capacidade nem diplomacia, nem postura. Lula é respeitado no mundo inteiro e Bolsonaro é objeto de piadas e gozações. Também aqui a Adelaide Franco coloca a culpa do aumento, não creio que seja do Bolsonaro, seja do indivíduo que tem que ser responsável. A Maria Júlia Riquetti coloca Gustavo Gurgel, esclareça a democracia como sempre. E também nós vamos aqui acompanhando mais ainda os comentários, mas já dando início à próxima rodada de perguntas aqui do Contraponto a respeito da questão de Itapetininga, aqui da nossa cidade. Como vocês enxergam a situação que nós estamos hoje e diante do quadro atual de Itapetininga, como você prevê que tem que ser os próximos passos? Tem que ser um isolamento, vamos dizer assim, mais restrito? Itapetininga precisa entrar com medidas mais restritas, colocar as pessoas até de outras formas, aí, com outras medidas, até para forçar essas pessoas a permanecerem nas suas casas e evitar a disseminação? Ou Itapetininga precisa de uma reabertura gradual, não tem mais como pensar em isolamento total da população? Como você acredita, Gustavo, por favor? Não é como eu acredito, né? Como eu acredito seria eu dizendo uma situação que não tenho basicamente informação nenhuma, é o que a ciência está dizendo. Pegue os nossos dados, vejam o que era há 30 dias atrás o Covid em Itapetininga,
E o que foi a irresponsabilidade desse povo aí da carreata da morte, desses empresários egoístas de Itapetininga, grande parte deles, muitos canalhas nessa história, nós vamos pagar um preço altíssimo por isso, de mortes. O nosso sistema de saúde já está sobrecarregando, atende 13 cidades, nós não conseguimos dar conta. De nós, de 165 mil pessoas, imagine dar conta de 13 municípios, e por lobby desses empresários aí, dessas carreatas da morte, e inebriados por essa loucura criada pelo Bolsonaro, porque foi ele que desmobilizou a população. Antes do Bolsonaro jogar contra o vírus, o país estava quase 65% de isolamento, as pessoas entenderam a gravidade. Depois que ele jogou contra o vírus, Itapetininga no domingo registrou 43% de isolamento social. O Dia das Mães, a Campos Sales, o jeito que estava a Campos Sales, sem fiscalização, de uma prefeita ineficiente para cuidar do vírus, incapaz de peitar esses empresários de Itapetininga da carreata da morte, aí ela não fiscaliza esses comércios, não fiscaliza o que não é essencial. Olha os nossos índices. Isso não é uma gripezinha. Itapetininga vai passar de 100 casos ainda hoje confirmados. Isso é matemática. O nosso amigo aí provavelmente manja de matemática muito mais do que eu. O cálculo do Covid-19 é fatorial. Se tem 100 hoje, daqui uma semana vai ter quase 1000. Não tem como jogar. Ou nós realmente fiscalizamos, peitamos esses empresários da morte de Itapetininga que estão pensando em salvar uma empresa, deveriam estar exigindo do governo o que o Guedes falou, não, nós vamos salvar as grandes corporações, não vamos salvar as empresinhas. Aí, ó, olha o que o governo acha dos pequenos empresários no Brasil, que vai ganhar dinheiro salvando as grandes corporações. Hoje o governo vai ser sócio das aéreas do Brasil, está pouco se lixando para os pequenos empresários do Brasil, que estão aí desesperados, fazendo carreatas da morte, propagando o vírus na cidade. Nós estamos chegando a quase 100 casos, quase 30 pessoas internadas em Itapetininga. Nós não temos condição. Daqui 20 dias, a única saída vai ser o lockdown absoluto para salvar vidas. Para salvar vidas. E, infelizmente, por uma ineficiência da prefeita de Itapetininga, nós estamos cada vez mais chegando a esses números. Gustavo, passando agora para o Thomas. Thomas, falando a respeito disso, né? Como você acredita que vai ser o próximo passo necessário aqui na cidade de Itapetininga? É tempo de fortalecer o isolamento, de ter até mesmo um lockdown total aqui na cidade, todo mundo ficar em casa, só serviço essencial funcionando, ou, a seu ver, é tempo já de uma reabertura progressiva aqui do nosso comércio? Como você acredita, Thomas, por favor? Guto, é o seguinte, a gente tem que pôr alguns pontos. Se tivesse problema só do Covid-19, esse vírus chinês, eu acredito que seria super interessante todo mundo ficar na sua casa, sem problema nenhum de comer, e aquele tal. Seria muito simples, né? Só que, como a gente trabalha com análise, sou analista de sistemas, a gente sabe que existe N fatores, N projeções gigantescas que você não pode simplesmente ter uma ação horizontal sem ver outros tipos de ações, né? O Covid, ele tem, segundo os vários especialistas que a gente enxerga, o Covid vai fazer seu ciclo de um ano, e esse ciclo, se você quanto mais você retardar, vai ser pior. Então eu acredito no começo foi necessário você dar um pausa no Covid, estabelecer os hospitais com esses equipamentos tais, mas não tem como a gente segurar, porque como eu fiz esse carreata da morte, né, vamos fazer esses tipos de... Eu participei, eu fui o cara que participou dessa carreata da morte. A gente fez a carreata solidária, na verdade, porque esse alimento que a gente conseguiu fazer ação, a gente levou para as pessoas que realmente estavam carentes. Hoje a nossa sociedade aqui de Itapetininga tem muita gente passando fome, ou melhor, passando necessidades porque os vizinhos estão ajudando. Então, não é só uma ação econômica individual, mas, quer dizer, ação de um vírus, mas sim também econômica, porque a economia é a base da sustentação de uma sociedade. Se você para com a economia, você mata as pessoas de fome.
né? Você não tem como você criar um ciclo de vida sem isso. Por que o mundo tem 8 bilhões de pessoas? É porque existe uma estrutura econômica que sustenta isso. Se você quebra esse ciclo, você quebra toda essa hegemonia. Então, economia significa vida. Tá? Se você quebra essa vida, você quebra a economia, você rompe com essa vida. Muitas pessoas vão passar necessidade. Em relação àquela dívida que você falou sobre em relação ao PIB, esse é o fato. Esse é o fato do PIB. Nosso PIB vai ficar difícil por causa dessas medidas erradas. Ok? É só isso. Muito bem, você tem 30 segundos ainda, Thomas. Posso passar para a próxima rodada? Pode sim. Vamos lá, vamos passando então para a próxima rodada. Antes eu vou ler aqui o comentário aqui do Luiz Fernando Vale. Ele coloca: liberdade é fazer aquilo que não tire a liberdade dos outros. Também o Mark Jones manda aqui pra gente através do facebook.com/TV Itapê. A maior vergonha que acontece aqui em Itapetininga, a prefeita fazendo vista grossa no centro da cidade, sem fiscalização, lojas abertas, pessoas, a feira lotada e fazendo bloqueio sanitário. E justamente a respeito disso é a minha pergunta agora, essa última pergunta do contraponto aqui para vocês, a respeito desse bloqueio sanitário, uma barreira sanitária que foi feita aqui em Itapetininga durante esses dias do feriadão de São Paulo. Nós sabemos, todo o Brasil sabe, né, que o grande epicentro aí dos casos de Covid do Brasil é a cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, em vista de um isolamento, né, de tentar manter as pessoas na casa, ela realizou então a antecipação de alguns feriados e tudo para que esse fim de semana fosse um feriadão. A prefeita aqui de Itapetininga e prefeitos de outras cidades, principalmente do litoral, eles fizeram algumas barreiras sanitárias, onde se tem aferição ali de temperatura, se faz algumas perguntas para as pessoas que vêm de fora, sem fazer nenhum bloqueio, né? A seu ver agora aqui, falando para você, começando com você, Thomas. A seu ver, essa medida é uma boa medida, é uma medida necessária, ela deveria ser executada de outra forma? Como você vê essa atuação da prefeitura de Itapetininga, Thomas? Eu acho que toda medida que você possa conscientizar, prevenir, respeitar a liberdade de cada um, né, eu acho que isso é sempre bem-vindo. Eu acho que também a parte da economia de Itapetininga está sofrendo muito. Não falo em nome de todos os empresários, porque eu não sou empresário, eu trabalho como funcionário, e eu sei que quanto mais a gente fica sem os empresários, que são os grandes provedores do serviço da sociedade, a gente enfraquece toda a economia, alimento que não vem na casa, pessoas que já só comem arroz e feijão porque não tem dinheiro para comprar outras coisas, ou até comidas mais baratas. Então você já tem outros tipos de déficit na saúde, as pessoas já não têm mais a imunidade. Eu acho que a prefeita poderia estar fazendo alguma campanha em relação a fortalecimento da imunidade das pessoas com frutas, legumes. Eu sei que isso parece ser tosco para algumas pessoas, mas isso acontece em todo o país ocidental, perdão. Então a gente precisa estar aí se fortalecendo também a saúde do povo. Não é só você chegar e grande estado, e falar, eu tenho aqui as estruturas, mas sim fazer o povo chegar e falar assim, olha, eu preciso de remédios, vamos ajudar nos remédios. Que tipo de remédios? Simples, vitamina C, forças para você poder estar melhorando a sua imunidade, né? Não só por causa do Covid, tem outras estruturas aí, tem outras situações que a gente precisa estar amenizando, porque a situação econômica do Brasil não começou. Esse blackout que está acontecendo vai demorar daqui 3 meses. Aí nós vamos ver o que é uma economia realmente difícil. Porque uma economia com uma engrenagem, ela não para, simplesmente não breca o freio e começa de novo do zero. Ela precisa de uma energia, essa sinergia para voltar a economia de novo. Então, o que a prefeita está fazendo, eu acredito que ela está fazendo o correto, deve fazer mais coisas ainda para você ajudar a população, precisa fazer isso, mas essa ajuda deve ser também uma conscientização. Okay. Em tempo, passando aqui pro Gustavo, pedir o pessoal parar o tempo, isso, vamos lá, Gustavo Gugel, falando a respeito dessas barreiras sanitárias, então, que nós tivemos aqui em Itapetininga, a partir desta quinta-feira, dia 21, para ficar, então, dia quinta, dia 21, sexta, 22, sábado, 23, ficaram essas barreiras aqui na cidade de Itapetininga, segundo a nota da prefeitura. Como você avalia essa medida tomada pela prefeitura? Eu avalio como uma média.
Guto, está fazendo média. Sabe por quê? Porque certamente dessa barreira sanitária que foi feita em Itapetininga não tem nenhum planejamento do pós-barreira sanitária. Porque o centro da cidade continua fervendo de gente. Tem 100 pessoas contaminadas, confirmadas na cidade, fora os casos que não estão confirmados. Então não adianta nada fazer média em 2 entradas da cidade, lá tirar foto de máscara, achando que está fazendo alguma coisa, que isso não significa absolutamente nada. Outra coisa, a prefeita está sempre um passo atrás nas políticas públicas de contenção ao coronavírus. Ela sempre vai na onda. Então as cidades começam a fazer, ela vai lá e faz também. Acontece alguma coisa no Brasil, ela vai lá e faz também. Ou seja, é um trabalho, um gabinete de crise da prefeitura muito mal, muito incompetente para lidar com o coronavírus. Infelizmente, Itapetininga provavelmente vai passar por situações horríveis com isso, porque ele é um vírus devastador, entendeu? E diferente do Thomas, que falou da economia, imagine o seguinte, o que para a economia hoje não são os governadores, é o vírus, é a doença, é o medo da morte, é o medo de morrer. Hoje as pessoas, o Mickey, ele citou os Estados Unidos, o Mickey, Thomas, está fechado, está de férias. A Disney não abre por causa do vírus. Não existe uma corrida de Fórmula 1, as Olimpíadas foram suspensas. Isso não é um vírus ideológico, é uma doença, é uma pandemia. O que trava a economia é uma doença. Se você pensar o tsunami que derrubou lá e devastou a costa da Indonésia, se eu não me engano, tiveram que parar a economia, não tiveram que reconstruir o país, não tiveram que ter solidariedade. Foi uma situação atípica. A pandemia é uma situação atípica. Embora ela seja invisível, muitos desacreditem ou citem situações xenófobas, como é o vírus chinês, que não tem nenhuma explicação científica para isso, além do preconceito. Isso que para a economia. Então nós temos que combater o vírus. Se nós combatermos o vírus de forma decente, sem esses lobbies, sem os lobbies dos empresários da morte, que querem reabrir o comércio a todo custo e não olham os dados da saúde pública da cidade, nós vamos superar. Hoje a Itália está abrindo o seu comércio 3 meses depois. Os mercados, os restaurantes, os jogos. Na Alemanha já voltou o futebol. Mas tem que ter responsabilidade da população e pulso firme do poder público, de cobrar essas pessoas para respeitar o isolamento, que até hoje é a melhor forma de combater o coronavírus. Tempo terminado do Gustavo. Thomas, você tem ainda 39 segundos, gostaria de fazer mais algum comentário sobre o tema? Sim. Sobre o tema, o isolamento vertical, quer dizer, horizontal, como você está fazendo, isso foi abandonado na Europa. Isso foi abandonado porque não tem como. Isso é mentira. Não foi. Na Inglaterra, na Itália. Minha família mora na Europa, é mentira. Então, eu também tenho amigos que moram na Europa. Não estou mentindo aqui. Você, olha, respeite o outro que está falando, senhor. Respeita o outro. Não é mentira, não. A Inglaterra, como que a Itália fez o que tinha que fazer? Por que a Itália está conhecendo? O vírus está cada vez maior. Não tem como. O isolamento total foi grátis no início só. A ideia de ter o contraponto é justamente para se falar... Mas mentir não. Mentir não, Guto. Mentir não. Mentir é demais. É mentira o que ele está falando. Gustavo, quanto a ser mentira, você com o Thomas, que vão ter que conversar depois, apresentar os dados. Ele está falando aqui da realidade dele, que ele viu, que ele conversou com pessoas. Tá bom? Então, por favor, Thomas, se você quiser continuar, por favor... pode falar aqui pra gente, e se você puder, depois, se você se dispor, Thomas, de apresentar depois provas do que você está falando, isso fica daí a critério de vocês. Se o Gustavo quiser, na sua página pessoal, colocar depois provas do que o Thomas está falando é mentira, ele pode colocar. Se o Thomas quiser depois também colocar as provas do que ele está falando é verdade, fica aí a critério para ficar disponível para a população. Thomas, por favor. Eu gostaria de mais uns 10 segundos, só por causa dessa corte que ele fez para mim. É o seguinte, realmente foi feito um lockdown em toda a Europa, mas viram que isso aí seria por um período, porque não tem como você segurar tudo isso. Em relação ao lockdown, nós temos que realmente enfrentar, não tem como você ter uma cura, não tem um vírus, uma vacina para todo mundo parar e ficar quieto.
existe o arco da economia sendo cada vez pior, as pessoas vão passar fome, as pessoas já estão enfraquecidas por causa de ficar nas suas casas sem baixa e iluminada, e vocês não estão enxergando os pequenos que são pobres, que estão precisando de comida e trabalho, né? Então, em relação ao lockdown na Itália, obrigado. Muito bem, agradeço muito a participação de vocês dois. Gustavo, muito obrigado pela participação aqui no Telescópio. Perdão, ter que cortar que nós temos um formato aqui que nós precisamos seguir até para dar a justa, vamos dizer assim, a justa possibilidade dos dois argumentadores aqui no programa. Tá? Então, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Thomas, também um grande abraço, muito obrigado pela participação. A vocês dois aí, agradecemos muito a disponibilidade de vocês estarem junto aqui com a gente no Contraponto.